Tá? Agora eu quero voltar ao problema da Marli. A Marli diz que está com uma dor na barriga. Ora, Marli, isso, né, infecção urinária, tudo isso nós sabemos pela EFT, a gente sabe, não é só pela EFT, ou seja, se vocês aprendem qualquer terapia holística, sabe que o corpo é um todo, né? E como um todo, ou seja, eu não faço distinção entre corpo, mente e espírito. Então tudo tem que estar num equilíbrio, o corpo tem que estar no equilíbrio, a mente e o espírito tem que estar no equilíbrio. Ora, se há alguma coisa em desequilíbrio, vai afetar um problema. Pode ser um problema mental, emocional, ou pode ser um problema físico. Então quando você diz que tem uma infecção urinária, pode ser simplesmente, pode ser um sintoma que veio de um problema emocional. Eu digo pode ser, porque apesar de que muitas vezes, na maioria dos casos, a causa dos problemas físicos é emocional, que a gente chama de psicossomático, pode ser o contrário também, pode ser uma causa física que cria um problema emocional. Como nós estamos interligados entre emoção e entre corpo e mente, corpo e sentimentos e tudo, então a gente nunca pode saber exatamente onde vai. Mas, na EFT, como você faria na EFT com isso, Marli? Você poderia ir, isso é um tópico que hoje eu gostaria de trabalhar, a gente vai adentrar nisso, né? Você tem 3 maneiras de você entrar na EFT, né, de trabalhar na EFT. E uma delas é pelo sintoma físico. Veja o seu sintoma físico. Então, qual é o seu sintoma físico? Você está com dores. Então seja específica em relação a essas dores, né? E tenta fazer. Então agora, enquanto eu vou continuar a aula, Marli, eu gostaria do seguinte, de você começa a bater. Faz as batidas. Enquanto eu estou falando a aula, você começa a fazer as batidas e se sintonizar, né, na cabeça, se sintonizar na dor que você tem. Veja se essa dor, enquanto você faz essa batida, você deve saber a sequência da EFT, né? Fazer toda a sequência da EFT. Enquanto você faz toda essa sequência, vai vendo se você encontra um incidente que possa estar na sua memória, que possa estar ligado a isso de alguma maneira. As respostas às vezes pode vir, às vezes pode ser que não. Vai saber. Tá? Então, fique vendo. Eu só peço isso. Então, por enquanto, você se sintoniza nessa dor que você está tendo e vai fazendo a batida nos pontos enquanto eu continuo a aula. Tá bom? E depois eu quero saber como você está. Você está perguntando se a EFT pode desencadear sintomas físicos. Dores sem razão nenhuma. Dor não passa, é coisa grave. Andei fazendo por raiva e saiu a dor do lado direito. Dores, veja só, em primeiro lugar eu quero deixar bem claro. É possível até que a EFT ela possa cobertar um problema mais sério. Um problema físico. Então, nesse ponto eu quero deixar bem claro. Se você acha que o problema é mais sério, você deve procurar um médico. Tá? Vai à procura de um médico e vai ver, pode ser uma infecção mais séria, pode ser um problema mais sério, então você deve ter esse diagnóstico médico. Ok? Porque às vezes você fazendo a própria EFT, pode ser uma anestesia para um problema mais sério que está lá dentro. Então, essa advertência deve ficar não só para você, mas para todos nós. E todas vocês que estão aqui na sala hoje. Tá? Então, esse é o primeiro lado. E o segundo é que, é isso que eu queria falar, quando nós trabalhamos a EFT nos 3 níveis, 3 pontos, um deles é o sintoma físico. Então, muitas vezes você vai trabalhar, como você falou, você vai trabalhar por uma raiva, você vai trabalhar numa raiva e você, na hora, vem uma dor física. É impossível isso. Por quê? Porque simplesmente o corpo, o seu ser, está querendo lhe dizer alguma coisa.
Então ele está querendo falar alguma coisa para você que você não está querendo ouvir. Então, nessa hora, preste atenção nessa dor em duas maneiras. Uma é o que deixa aberto para você o que o corpo está querendo me ouvir. Aliás, desculpa, peraí. O que o corpo está querendo me falar. Então faça a EFT pensando nisso. Tá? O que o corpo com essa dor está querendo me falar. E o segundo ponto também é você fazer a EFT para a dor em si. É uma coisa paliativa, física, externa, mas ajuda bastante. Tá bom, Mali? Então, eu gostaria que você continuasse fazendo enquanto eu vou dar o procedimento da aula normal. Tá? E depois eu volto a você para ver como você está. Ok? Se você pudesse me dar uma nota de 0 a 10 nessa dor, como está essa dor agora? Pode dar? Estou esperando a sua nota, tá, Marli? Três, mas incomoda, tá fraco. Olha, quando você disse uma nota 3, talvez assim não é tão, muito fraco para você pegar. Como você diz que incomoda, então eu gostaria de dizer se esse incômodo está quão forte em você, de 0 a 10, quanto está o incômodo. O incômodo já é um sentimento em relação ao problema. Então trabalhe nesse incômodo, tá? Então vai fazendo as batidas da EFT para esse incômodo, ok? Agora eu gostaria de voltar ao ponto da Sueli. A Sueli fala, bater ao lado da orelha direita, 3 batidas fazendo afirmações positivas. Interessante, Sueli, eu nunca ouvi falar dessa, não sei se é técnica em si, ou se é uma variação da EFT. Você poderia me dizer onde você ouviu isso, onde você leu, onde você ouviu falar? Com quem está mostrando isso? Eu acredito que pode ter bons resultados. Mas como eu nunca ouvi falar, eu não sei, eu nunca experimentei, eu não posso dizer. Em um site da internet, mas não me lembro qual. Bom, era um site de EFT, Sueli? Um site da EFT em português? E chamava de zona temporal. Eu vou até marcar para procurar. Em português. Zona temporal. Ok, interessante. Tá? Interessante. A gente pode testar. Você já testou? O que seria? Batendo na própria orelha? Porque na orelha, sim, ela é um terminal de vários pontos energéticos. Então, talvez você batendo na orelha, mas eu não saberia dizer muito mais, não. Eu vou até verificar. Ok? Gente, mais uma vez, bom dia. Bom dia para quem entrou na sala agora. Serena, Odete. Essa apresentação aqui é para... eu gostaria de saber se alguma de vocês, a Rosilda já está inscrita no curso. Se alguma de vocês é terapeuta, eu gostaria de saber isso. Se alguma de vocês é terapeuta, eu gostaria de aprender mais a EFT como uma técnica para trabalhar como terapia, um instrumento a mais na sua prática, ou apenas por curiosidade própria. Vocês poderiam responder? A Marli, Odete, Serena, Sueli... Tá? Poderiam responder para mim, assim eu já mais ou menos encaminho a nossa conversa de hoje.
A Sueli está falando que, se não me engano, chama de coração para coração. Vários temas, o que me chamou a atenção foi o artigo da EFT. Legal, eu vou procurar. Eu vou procurar esse site. Depois eu até posso falar. Se você puder deixar o seu e-mail aí, tá, Sueli? Eu vou procurar o site e depois eu posso responder de alguma maneira. A Rosilda está falando que ela não é terapeuta, mas começou a se preparar para isso. Legal, Rosilda. Eu acredito que você vai estar fazendo alguns cursos, investindo em você mesma. E a EFT, eu já disse para você e volto a repetir, ela vai ser uma ferramenta muito legal na sua prática. Tá? No decorrer do seu curso, você vai ter que começar a trabalhar com a EFT, fazendo testes em si própria e também em outras pessoas, tá? Amigos, parentes, pessoas próximas, e começar a ver como você vai trabalhar nisso. Tá? E uma dica muito efetiva também, que serve para todos nós, foi assim que eu aprendi mais também, é trabalhar nos meus próprios problemas. E quando eu fui trabalhar nos meus próprios problemas, eu trabalhei em mim, eu mesmo, fazendo auto-aplicação, ajudou muito, fez muita coisa. Mas certas coisas eu não conseguia acessar. Eu tive que ter ajuda de uma outra pessoa. Tá? E foi assim que eu aprendi mais a EFT também. Eu busquei vários terapeutas e via como que eles trabalhavam, como eles conseguiram tirar de mim, né, muita coisa. E aí deu certo. Tá? E deu certo, ou seja, eu aprendi muito mais da EFT dessa maneira. Então, vai a dica aí. Se vocês querem aprender mais da EFT, vocês têm que fazer curso, né, fazer um curso e também fazer umas certas terapias também, entendeu? Aí a gente vai tirando de nós aquelas coisas que estão lá dentro, lá no fundo, que a gente não consegue acessar. Tá? Marli, já faço há mais de um ano, gostaria de ser terapeuta, mas exige muita responsabilidade, tenho receio. Interessante, Marli. Você tem receio? Receio de ser terapeuta ou receio de aplicar a EFT? Entendeu? E não importa qual seja esse tipo de receio, você tem que, se você quer realmente romper esse receio, eu te aconselho a fazer a EFT mesmo, para romper o receio. Tá? Hoje nós vamos fazer um exercício prático, ok? Nossa, o seu medo é muito forte, Marli. Medo de que alguém tenha uma reação perigosa, ou suicídio, ou coisas assim. Olha, você tem que estar bem centrada. É possível, sim, é possível que alguém tenha uma reação muito forte. Então, na EFT, por exemplo, a gente aprende técnicas dentro do curso. A gente vai aprender técnicas de como a gente pode ir moldando a situação e não indo tão a sério na situação. Agora, dizer uma pessoa que pode cometer suicídio nisso, então veja só, você também tem que ter aquela capacidade de ver se uma pessoa está precisando de mais ajuda psicológica. Aí você deve recomendá-la e direcioná-la para um psiquiatra ou um psicólogo e coisas assim. Você não vai esperar que a EFT somente como terapeuta, você vai conseguir resolver esse caso. Então não precise ter medo nesse sentido, tá, Marli? Não tenha esse receio. Tá? E se você tem esse receio, comece a fazer a EFT para o receio, para você se sentir cada vez mais forte nisso. Para se sentir cada vez mais forte em si mesma. Né? E, aliás, é nesse ponto que eu gostaria de começar a fazer um exercício hoje, ok? Tá? Nós vamos fazer. Rosilda está falando aqui, já faz em você, tenho estudado sozinha, já fiz um curso também, mas quero me aprofundar. Além disso, estarei me inscrevendo no curso de terapeuta holística do IET. Ótimo, ótimo, Rosilda, muito legal. Humberto entrou na sala agora, bom dia.
A Sueli falando assim, apresentei a EFT para minha irmã e nas primeiras sessões ela teve diarreia, mas normalmente ela está se sentindo mais tranquila. As reações são das mais variadas possíveis. Essa coisa de diarreia eu nunca tinha ouvido assim falar tão claro assim. Eu já assim, ouvi falar assim, de pessoas que tinham prisão de ventre, fez a EFT e soltou, liberou. Isso é muito comum. Tá? Agora, um acesso de diarreia assim é interessante. Mas nada é impossível, porque a EFT vai estar mexendo nas suas energias e vai estar regulando o seu corpo naquilo que ele precisa. Então, se o seu corpo precisa na hora de um sono, você vai sentir muito sono e vai querer dormir. E se seu corpo está precisando de descarregar, vamos dizer, ir ao banheiro, vamos dizer, né, ter uma diarreia, ele vai fazer isso também. Então não é incomum isso não. Tá? Ok. Essa dor de barriga muito forte, Marli, que você pode ter nas vezes que faz, quando faz a EFT, pode muito bem ser reações, pode ser, como falo, reação do seu bloqueio. É o seu bloqueio, falando, peraí, eu não quero entrar nisso. Entendeu? E às vezes a EFT é aquela coisa, você é como um espelho, você está fazendo, você está se vendo, é uma coisa de autoconhecimento. Então muitas vezes nós temos medo de entrar, né? Nós temos medo de entrar no nosso ser, no nosso próprio ser. Então uma das maneiras de evitar que a gente entre nisso é começar a dar dores e começar a dar problemas. Então por isso que nessa hora a gente vai no nível externo, a gente vai fazer a EFT para a dor se amenizar. No momento que a dor ameniza, lá no fundo do nosso inconsciente, também ameniza esse medo de você entrar em si mesmo. Ok? Não sei se dá para entender nesse ponto assim. Tá bom? Gente, vamos fazer um exercício? Eu gostaria de mostrar primeiro, para começar a fazer o exercício, eu vou mostrar um slide. Se é que eu vou conseguir, agora parece que eu não estou conseguindo. Espera aí, deixa eu mostrar um slide. Primeiro a parte teórica, tá, gente? Depois a gente vai fazer o exercício. A Sueli está falando o seguinte, eu fiquei impressionada que mesmo que eu ainda não tenha resultado efetivo para alguns problemas crônicos, como a EFT nos deixa mais tranquilo. Eu sempre brinco, a EFT dá barato. A EFT deixa o pessoal meio chapado, entendeu? Ela tranquiliza mesmo, em todos os momentos. Entendeu? É como a Marli fala, relax total. E o interessante é não só o relax no momento em si, mas ela também vai tirar aquele peso que estava encadeando o estresse. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem um estresse muito grande em andar de elevador, por exemplo, entrar no elevador você já fica estressado, você tem medo, né? Você faz a EFT para ficar mais tranquilo, você provavelmente vai ficar mais tranquilo, você vai poder entrar no elevador de uma maneira mais tranquila. Mas você também está lá no inconsciente, tirando aquela relação de estresse e elevador. Então, as próximas vezes que você entrar no elevador, provavelmente você não vai ter aquele estresse. E isso a gente pode falar em, seja o medo de andar de elevador, o medo de falar em público, o medo de uma cobra, medo de uma barata, ou sei lá o que. Entendeu? Isso tudo, a EFT ela consegue tirar essa relação que tem entre a situação externa com o nosso inconsciente. A Odete falando que fez o exercício que passou de Santa Maria, do texto de Santa Maria, e foi legal para você, Odete?
Ah, ok, a Marli está falando terremoto. Terremoto, Marli? Opa, peraí, que terremoto? Porque devia ser uma coisa bem suave. A EFT é para ser suave, tá? Ah, Marli, você tem medo de terremoto? Ah, tá legal. Bem, eu tinha medo de raio. E simplesmente o medo passou. Ou seja, você pode fazer EFT e você pode ter, né, você passa esse medo. Ok? Ok, gente, vamos aqui, vamos para os slides. Tá? Então, o primeiro ponto, quando você vai fazer EFT, né, quem não tem, né? Então, o primeiro ponto que você vai fazer na EFT é o foco. O que você quer trabalhar? Tá? Então, esteja claro naquilo que você quer trabalhar. Ok? Então, vamos dizer, se é um medo de terremoto, você vai trabalhar no foco o medo de terremoto. Se é, por exemplo, o medo de ser um terapeuta, porque eu posso estar causando mal para uma outra pessoa, posso estar causando desbaratinando outra pessoa, fazendo essa pessoa ficar pior e tudo mais, então trabalhe nesse medo. Entendeu? Então esses são os diferentes focos. Ok? Então esse é o primeiro ponto da EFT. Depois, e nesse foco, você veja, né, os seus sentimentos em relação a isso. Ora, sentimentos em relação ao problema em si. Então vamos dizer, dando um exemplo, medo do terremoto. O que esse medo de terremoto traz a você em sentimentos? Entendeu? Quais são os sentimentos desse? É um grande medo, né? Tenta verificar um pouco melhor lá se tem, como é esse medo. Ok? Então, o primeiro ponto são esses, os sentimentos. Esse foco tem que trazer sentimentos, que no caso seria o próprio medo. Né? Ou então também poderia ser, junto com esse medo vem sentimento de incapacidade, sentimento de impotência, e aí está relacionado com outros traumas da sua vida e tudo mais. Então vai por aí. Tá? Então, o foco tem que ter sentimentos, tem que trazer sintomas. Veja se ele tem sintomas, tipo, meu medo de terremoto. Quando eu penso no terremoto, eu fico tremendo. Eu sou frio. Isso são sintomas. Então, o foco tem que estar bem claro se ele tiver sentimentos, se ele tiver sintomas. Ok? E também, se você se lembrar de algum incidente. Então, por exemplo, no caso de terremoto, é muito bem possível que você não tenha, talvez você não tenha visto presenciado um terremoto, mas você provavelmente presenciou um terremoto na televisão. E a televisão, ela é perita, ela é perfeita para criar traumas na gente. Porque ali tem a emoção, a imagem, a situação toda. Então você cria, é um incidente para você que cria um medo terrível em você. Né? Por exemplo, eu já trabalhei, quanta gente eu já não trabalhei assim com medo de andar de avião? E quando você vai ver, por quê? Porque eu vi na televisão a imagem de um acidente de avião e não sei o que, não sei o que lá. Né? Então você cria, né, você cria um elo entre o incidente e o seu problema. A Marli falando que ela concorda, entendeu? Mesmo você estava morando longe de onde teve tsunami, mas aquilo mexe na gente, entendeu? Então lembra desses incidentes, lembra como que aconteceu, como ficou em você, e isso tudo está no foco. Tá? Então quanto mais claro estiver o foco, melhor. Tá? Quanto mais claro for o foco, melhor a situação. Ok? Então lembre sempre, veja um foco na questão de sentimentos, na questão de sintomas e na questão dos incidentes.
Tá? Depois, você vai fazer uma avaliação. A avaliação é tipo, quanto forte está esse problema. Essa avaliação, de modo geral, a gente usa na escala, a gente faz a escala de 0 a 10. Tá? É uma escala usada na psicologia, ela é subjetiva, mas ela funciona para a gente mais ou menos se medir. Ok? Então eu pergunto, se a gente vai trabalhar o medo, por exemplo, eu vou perguntar quão forte está esse medo. Geralmente eu falo de 0 a 10. Né? Eu falo de 0 a 10, me dá o número. Aí quando a pessoa fala assim, está no número 2, 1, você sabe que é muito difícil acessar, porque está muito fraco. Mas se está em 8, 9, 10, aí é muito forte. Aí que você trabalha melhor. Ok? Depois de feita a avaliação, você vai para a preparação. Olha, a preparação nada mais é do que você usar o ponto do karatê, que é esse ponto aqui, ó, chamado ponto do karatê, e você bater no ponto do karatê. Enquanto bate no ponto do karatê, você vai falar uma frase que te ajude a se sintonizar no problema. Então você vai expor o problema falando a frase. Tipo, um exemplo típico seria, mesmo que eu tenha esse medo de terremoto. Né? Então você expôs, mesmo que eu tenha esse medo de terremoto. Aí você vai incluir na frase o sentimento, os sintomas e os incidentes que você já anotou. Entendeu? Então mesmo que eu tenha esse medo, então você faria assim, mesmo que eu tenha esse medo de terremoto. Porque veja só, aquilo que eu presenciei do tsunami foi horrível, eu vi na televisão, aí tenta botar tudo que você se lembra daquilo. Os sintomas, eu fico suando frio com isso. Os sentimentos, eu tenho muito medo, medo que aconteça alguma coisa comigo, medo que aconteça alguma coisa com a minha família, ou que aconteça de novo, ou que seja. Então você está se expondo ao problema. Ok? E essa é a primeira parte. Aí depois vem a parte seguinte. Você se aceitar como problema. Tá? Você vai falar, mesmo que eu tenha esse medo de terremoto, não sei o que, dando todas as suas explicações em sentimentos, sintomas, incidentes, aí você vai falar, eu ainda assim me amo e me aceito profundo e completamente. Okay? Eu me aceito. Dessa maneira. Eu aceito a situação como ela é. Eu me amo como eu sou. Isso é muito importante no ponto da EFT. Ok? E depois disso, depois que a gente faz isso, geralmente a gente fala a frase umas 3 vezes, para ficar bem fixo, firme na nossa cabeça, na nossa intenção. Aí nós partimos para a rodada em si. Que são os 8 pontos básicos. Tá? Então, os 8 pontos básicos nós vamos bater no início da sobrancelha, do lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula, embaixo do braço e em cima da cabeça. E você pode dar quantas rodadas você quiser. Ok? E depois de feita a rodada, você vai fazer uma nova reavaliação. Aí na reavaliação faz o seguinte, diminuiu, lembra que você estava naquela de 0 a 10, né? Se diminuiu, ótimo, você está no caminho certo. Continua fazendo até zerar. Ok? Agora, se ficou igual, não tem problema. Persista um pouco mais. Fale com mais ênfase. Talvez você esteja se auto-boicotando por aí. Então tem todas aquelas coisas, você tem que se entrar um pouco, entrar dentro de você um pouco mais, para ver o que realmente está que estaria atrapalhando aí.
E isso é uma questão que a gente vai trabalhar mais, né, no curso, a gente vai falar muito mais sobre isso, que seria a questão da autorresistência, auto-boicote, né, são os bloqueios que nós temos. Que eu falei, aliás, eu falei na aula passada do sábado passado também. Entendeu? Então, às vezes fica igual, quer dizer, não está tendo resultado, né? Por que não está tendo resultado? Então, é bem provável que seja o bloqueio. Então, você, talvez persistindo um pouco mais, já rompa esse bloqueio. Então, você vai persistir mais, falando com mais ênfase e tudo. Ok? E também, será que o problema aumentou? Ou seja, em outras palavras, piorou? Se piorou, gente, não é uma resposta errada. É apenas que você está desvendando, você está cutucando um problema mais fundo. Aí você tem que acessar esse problema mais profundo. Você, em outras palavras, você tem que rever o seu foco. Você vai rever o seu foco, fazer tudo de novo, com um novo foco. Ok? Então, essa é uma explicação bem teórica de como é a aplicação da EFT. E eu gostaria de saber se tem alguém com uma dúvida nesse respeito. Nós vamos fazer uma aplicação prática hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando aí. Sueli, fala assim, posso fazer EFT para mais de um? Posso fazer rodadas da EFT para problemas diferentes, uma sessão seguida da outra? Você pode fazer uma sessão em seguida da outra, Sueli, mas desde que o foco seja bem claro, não misture os focos. Porque senão vai ficar muito confuso na sua cabeça e no resultado vai ser confuso também. Então, quanto mais específico você for, melhor. Tá? Então, lógico, muitas vezes uma coisa está ligada à outra. Né? Então, por exemplo, a pessoa vem reclamar de dores e de uma raiva que ela tem, como a própria Marli falou, tenho raiva, vem dor. Né? Então você vai trabalhar a raiva, você vai trabalhar a dor, isso está muito ligado uma coisa com a outra. Mas tente ver o foco se eles estão ligados ou não. Se eles não estiverem ligados, faça um primeiro, e quando você terminou esse, você faça o outro. Tá? E quando uma rodada leva a lembrar do marido, bom, Marley, bom, o que você quer dizer com lembrar do marido? Boas lembranças ou más lembranças? Entendeu? Se for dependendo dessa lembrança, você vai para um lado ou para o outro. Né? Aí é bem possível que você... Você vai lembrar de um monte de coisa, sem dúvida. Aí você tem que ver aquilo que está mais forte em você. Se surgiu dentro de você um problema mais sério, mais forte, então talvez seja o momento de você deixar de lado o problema que você estava trabalhando e começar no novo problema que apareceu. Mas não misturar. Tá? Talvez uma coisa tenha a ver com a outra, sim, talvez. Aí então você pode colocar, porque faz parte dentro do mesmo foco. Ok? Então, vai surgir muita coisa na cabeça. Não se deixe confundir. Tome nota dos nossos problemas e guarde-os para depois. E fica no problema atual. A não ser que o problema que surgir novo vai ser muito mais forte. Se ele for muito mais forte, então deixa o problema que você estava trabalhando de lado e começa no problema novo que surgiu. Mas fique bem claro no que você quer trabalhar. Se você está confuso no que você quer trabalhar, o resultado vai ser confuso. A Odete fala que isso faz parte da limpeza. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Humberto fala assim, sinto certo tratamento de pânico, a pessoa no início tende a aumentar suas sensações negativas. Ok, lógico, e por isso que a gente está, a EFT é como você limpar uma sujeira, né? Você limpando a sujeira vai se revoltar um pouco. Né? E aí
mas tende a se limpar tudo, o momento que você limpa tudo, você não vai ter mais esse problema todo. Então, no começo pode ser que surjam muitos problemas, depois a coisa tende a ficar mais clara, porque você próprio tende a ficar mais claro. Gente, só queria fazer um exercício prático para vocês, tá? E é uma questão de o quanto a gente se valoriza. Ok? O nosso foco vai ser o quanto eu me valho. Tá? Em outras palavras, lembra quando a gente faz a EFT, a gente fala, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. Então eu gostaria que vocês agora falassem a frase em voz alta, eu me aceito profundo e completamente. E me dessem uma nota de quanto verdade é essa frase ou não. Digamos que a frase é 10, é totalmente verdade, então põe a nota 10. Mas se a frase está muito fraca, você não se aceita completamente, me bota a nota aí de acordo com isso. Nota 2, 3, 4, 5, sei lá, quando vocês fizerem. Então vamos lá. A Marley fala, eu me aceito nota 5 na Marley. Ok, Marley, tem um bom caminho para andar aí. Né? Alguém mais pode dizer? A Osilda fala 7. Ok. Humberto faz 6. Ok, gente, cada um de vocês tem uma razão. A Odete fala 5, né? Cada um de vocês tem uma razão para não se aceitar. O 100%, né? Não se aceitar completamente. Ok, gente. Eu gostaria, então, de trabalhar nisso, de começar a dar valor a si próprio. Para começar a fazer uma limpeza na casa. Ok? Nós vamos fazer uma coisa muito generalizada, porque eu estou fazendo com todos vocês e nós temos pouco tempo. No caso, se fosse um atendimento particular, o que a gente faz, um atendimento particular, a gente vê quais são as razões que você possa ter dado nota 5, 6, 7, 8 ou 10. Entendeu? Quais são essas razões? Aí trabalhar nessas razões, ou seja, o foco, é o que eu chamo de foco, ele estaria mais forte, ele estaria mais profundo ali. Mas agora não é o caso da gente entrar em maior profundidade. O nosso caso agora é fazer um trabalho mais genérico, ok? Então vamos lá, eu gostaria que vocês todos estivessem sentados, tá? E comecem a se centrar. Eu não entendo o que você quer dizer com os outros 5 já foi, Odete, mas ok, vamos lá. Vamos nos centrar, entra numa respiração, tá? Faça uma certa respiração e agora batam no ponto do karatê. Vai soltando, vai respirando e vai soltando. E eu gostaria que vocês repetissem comigo, tá? Vamos lá. Mesmo que exista uma parte de mim que ainda não consegue se aceitar completamente, eu ainda assim procuro chegar no momento de me aceitar profunda e completamente. Mesmo que exista ainda dentro de mim uma parte que ainda está desencaixada, que faz com que eu não me aceite completamente, por um problema ou por outro, eu ainda assim
procuro me aceitar completamente. Mesmo que eu ache que às vezes o mundo não sorri para mim, pudera, eu tenho tantos problemas na cabeça, como é que eu posso me aceitar completamente? E como o mundo pode sorrir para mim? Apesar de tudo isso, eu escolho agora ter mais clareza e poder prosseguir no caminho da autoaceitação. Ok, solta legal. Solta legal. Vamos lá, agora vamos fazer a rodada. Início da sobrancelha. Cada frase que eu vou falando, vocês vão mudando o ponto, tá? No início da sobrancelha. Como eu posso me aceitar completamente? Do lado do olho. Eu cometo tantos erros. Embaixo do olho. Eu faço tanta coisa errada. Embaixo do nariz. Tem dias que eu acho que o mundo não sorri para mim. Embaixo da boca. Tem dias que eu acho que dá tudo errado. Na clavícula. Como é que eu posso me aceitar completamente assim? Embaixo do braço. Uma parte de mim não consegue se aceitar completamente. Essa parte negativa dentro de mim está muito revoltada. Do lado do olho, na sobrancelha. É difícil eu me aceitar completamente assim. E se eu, do lado do olho lá, e se eu pudesse ir mais no caminho de me aceitar completamente? Embaixo do olho. Não, é muito difícil. Embaixo do nariz, porque eu tenho muitas imperfeições. Muita coisa que eu gostaria de fazer, ou muito do que eu gostaria de ser, eu não consigo. Aqui na clavícula. Como é que eu posso me aceitar completamente? Embaixo do braço. Uma parte de mim rejeita essa ideia. Eu vou em cima da cabeça, mas existe uma parte de mim que aceita essa ideia. Início da sobrancelha. Essa parte de mim que aceita a ideia do lado do olho pode ensinar a outra parte de mim, embaixo do olho, que eu valho alguma coisa.
embaixo do nariz, mesmo tendo algum problema. Embaixo da boca. Mesmo que eu tenha algum problema, e quem é que não tem problemas na vida? Todos os super-heróis têm problemas. Então, mesmo que eu tenha algum problema, em cima da cabeça, eu escolho poder me aceitar total e completamente. Ok, solta legal. Respira fundo. Se alguém puder, não tem resposta certa ou errada nesse ponto, tá? Mas se alguém puder... A Marli falando muito bochecho, sem dúvida. Só está soltando, tá liberando energia, Marli. Está liberando energia. Tá? Alguém pode dar uma nota aí? Marli, você pode dar uma nota, se aumentou, diminuiu. Você estava com nota 5? Formigamento no corpo, legal. Quer dizer, são todas reações que a gente está tendo. Mas essas reações físicas, você leva para um lado bom ou um lado ruim? Né? Tá? Então veja só, eu não estou apenas querendo que vocês, se você tem um sintoma físico, eu queria saber se esse sintoma físico reflete um bom ou ruim. O Beto fala de 6 para 8. Um relax, uma certa agonia no peito. Então, Marli, vai fazendo para isso. A mão ficando quente, parece que está tocando no sino. Legal. Tá? Então, veja só. Vocês tiveram certas reações. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos terminar fazendo assim. Mesmo que eu tenha tido alguma reação física, minhas mãos ficaram quentes, ou eu fiquei meu corpo ficou formigando, ou eu fiquei com sono e comecei a bocejar. Mesmo que eu tenha tido essas reações físicas, são sinais de que algo tenho que fazer, são sinais de que meu ser está procurando se aceitar. E por isso eu escolho agora, eu escolho agora me aceitar profunda e completamente. Solta legal, vamos lá, início da sobrancelha. Afinal, eu tenho valor. Eu posso cometer erros como todo mundo. Mas eu também posso me valorizar mais. E eu posso começar a ver as belas coisas da vida e as belas coisas que eu faço. Embaixo da boca, eu escolho poder ver o meu valor. Na clavícula, e eu escolho poder me aceitar, mesmo com qualquer imperfeição que eu tenha. Embaixo do braço, eu escolho poder viver a vida plenamente e me aceitar plenamente, mesmo com as minhas imperfeições. Em cima da cabeça, eu escolho me amar profunda e completamente. Ok. Solta legal. Ok, gente? Algum comentário?
Algum comentário? Se quiserem dar algum comentário, falar alguma coisa. Tá. Ok, Mali, vai dormir que parece que você está mais tranquilo agora. Humberto falou cinto. Cinto o que, Humberto? Ok, gente. Então, esse foi um exercício de EFT. Eu estou... nesse momento, estou me amando e aceitando profundo completamente. Parabéns, sucesso, Sueli. Marli falando, preciso aproveitar a aula. E a vibração na sua mão. Legal, muito legal. Gente, essa é uma demonstração típica de como a EFT trabalha dentro da gente, como a gente pode fazer EFT todos os dias. Eu agradeço vocês, tá? Que se podem se beneficiar com isso. E aí eu quero apresentar para vocês, aqueles que não estão inscritos ainda no curso, o curso exatamente para a gente se aprofundar mais, né? Esse curso no IET são 8 módulos, são 16 horas de gravação, mais uma apostila de 200 páginas, e agora eu faço atendimentos para tirar dúvidas, e foi assim como a Aldete agora, a Rosilda disse que tem uma certa dúvida. Então agora eu vou me despedir de vocês. Você vai mandar o link dessa aula pelo YouTube? Posso mandar, Emilson. Tá? É só você me deixar aí o e-mail, tá? Então, se vocês tiverem interesse em fazer o curso, vocês não estão presos a horários, o curso é por correspondência, vocês têm apenas um limite de 2 meses para vocês aprenderem. Tá? Em 2 meses é legal, dá para vocês fazerem. E o custo, ele está em uma promoção agora, ele custa R$350, que pode ser pago em 2 vezes. E vocês podem ter acesso comigo, né, a qualquer momento, assim, por e-mail, para tirar dúvidas e tudo mais. Ok? Gente, eu vou me despedir de vocês agora e eu vou ficar na sala com a Rosilda. Ok? Ok, gente? Um bom sábado para vocês, tudo de bom. Ok? Sucesso. Sucesso na autoaceitação também.